Vamos lá então, turma. Na aula de geografia de hoje, nós vamos aprender sobre as diferentes línguas que são faladas na América do Sul e também vamos começar a ver aí os estados do nosso país. Vamos ver as siglas, vamos ver aí de acordo com o nosso estado, quais são os outros estados que fazem fronteira, tudo bem? Então aí na página 38, as diferentes línguas da América do Sul. Você sabia que na América do Sul são faladas várias línguas? Sim. Sim? Apenas o Brasil tem como língua oficial o português. Em outros países sul-americanos, as pessoas falam espanhol, francês e algumas línguas indígenas, como o Quechua, falado na Bolívia. No Brasil, muitos povos indígenas falam suas línguas originais. Por que todo mundo não fala a mesma língua? Porque as línguas foram surgindo nas várias regiões do mundo de forma independente. Lá no segundo parágrafo desse subtítulo, hoje são faladas 7.099 línguas ao redor do mundo, segundo um livro que cataloga os idiomas do nosso planeta desde 1950. Mas sabe por que a gente não ouve a maioria delas? Porque 90% dessas línguas estão na boca de apenas 6% dos habitantes da Terra. O restante da população mundial usa apenas 400 idiomas. E o português brasileiro? O português brasileiro, ele demorou mais de 200 anos para se consolidar no Brasil. No final do século XVII, o tupinambá, que é um dos dialetos do tupi, era o que mais se escutava por aqui. Para não perder o predomínio político na colônia, Portugal proibiu então que crianças aprendessem outra língua que não o português. Mas a língua que falamos hoje não é idêntica à que se fala em Portugal. Todo mundo sabe, né? Vocês já devem ter ouvido em televisão, já ouviram também em aulas de anos anteriores que o português do Brasil não é igual ao português de Portugal. O português brasileiro também é resultado de um amplo e complexo processo de transformação sofrido ao longo dos anos, com importantes contribuições dos escravos africanos e de imigrantes que vieram de vários cantos do mundo. Mas ainda hoje, 237 línguas são faladas no país. Desse total, 216 estão vivas, dela 201 são indígenas e 153 correm risco de ser extintas. Então, nós vimos aí a variedade de línguas, né, faladas na América do Sul. Vimos sobre o português brasileiro, que é o que nós falamos aqui. E o que nós falamos aqui hoje não é o mesmo que se falava anos atrás. Vai sofrendo uma transformação. Transformação do tempo, transformação das pessoas que vão vindo e vão agregando. A transformação também de que, se vocês prestarem atenção, muitas palavras que a gente usa aqui nem são do nosso idioma. Alguém pode me dizer uma palavra que a gente usa muito e que não é do nosso português brasileiro? Não, mano é gíria, né? Delivery. Delivery é português? Não, é inglês. Muitas palavras a gente pega, né, do inglês, e ao invés de usar as nossas palavras, de usar isso do nosso idioma, a gente vai lá e pega o idioma vizinho e acaba colocando no nosso dia a dia e ele acaba fazendo parte disso. Então tem aí vários fatores que agregam na nossa língua e ela acaba aí sofrendo influências e mudando ao longo do tempo.
Aí vocês vão ler 4 coisas que você não sabia sobre o idioma, tá? Depois vocês vão ler aí 1, 2, 3, 4. Leiam também aí em casa. E mãe de quase todas, lá na página 39. Muitas das línguas que você sabe que existem vieram de uma raiz comum. Muitas línguas vieram do porto-indo-europeu. Aí tem as divisões, né? Aí, ó, o indiano, armeniano, iraniano, germânico, balto-estávica, albanesa, a língua celta, helênica, itálica. E aí, ó, aí tem o porto-indo-europeu, né? Aí tem aí os países, as línguas que são faladas. Aí vocês podem ver que continua. Aonde é que são falados, quais são os países, né? Quais são os idiomas? Aí tem aí, ó, sânscrito, indiano moderno. Aí, ó, no armeniano não tem. Aí no iraniano também tem o persa. No germânico tem um monte, olha aí em azul. Várias línguas, tá vendo que a base é o porto-indo-europeu e que vão aí surgindo, vão aí irradiando para as outras línguas dos outros idiomas. Todos entenderam? Vamos aprender como se pronuncia bom dia em diferentes línguas que estão presentes na América do Sul? Português. Bom dia. Espanhol. Buenos dias. Francês. Bonjour. Muito bem. Vamos lá para a página 40. Na página 40, vocês vão ler o texto e interpretar aí. Vocês vão ler e vão responder as questões 1, 2 e 3. Tá bom? No número 1, está perguntando qual é o tema abordado no texto. Número 2, quantas línguas correm o risco de desaparecer no Brasil? Número 3, de acordo com o texto, o que pode ser feito para manter uma língua viva? Aqui eu vou dar uma paradinha, porque não tem aí uma receita pronta para se manter a língua viva, para que ela não seja extinta. Uma das alternativas é que as novas gerações, que são vocês, utilizem as novas tecnologias, ou seja, as redes sociais, para ir se comunicando aí entre si e mantendo essas várias línguas vivas aí por longo tempo, tá? Vocês vão ver também que língua é falada no Brasil por apenas 40 pessoas. Tudo aí no texto. 42. Encontro de culturas nas fronteiras. Nas regiões onde o território brasileiro faz limites com seus países vizinhos, é muito comum o convívio entre brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades. Nessas áreas de fronteira, o encontro de diferentes culturas proporciona uma troca diária e uma mistura de tradições e costumes. Esse contato aí diário entre nacionalidades diferentes, muitas das vezes é possível porque o que define a divisa entre dois países ou mais não é um marco natural, como um rio e montanhas, mas sim um marco artificial. O que são marcos artificiais? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? São construídos pelo ser humano. Ruas, estradas, obeliscos. Quando essa forma de limite ocorre, torna-se muito mais fácil o contato entre pessoas de países distintos. Ou seja, não é um mar
um rio, uma montanha que fica no meio, que separa um país do outro e as pessoas não conseguem ter convívio, não conseguem aí ter contato. Não, são ruas, uma rua, aqui é Brasil, do outro lado é outro país. Entendeu? É uma estátua que eles podem construir, são coisas assim, são marcos artificiais que fazem aí fronteira de alguns países. Os limites entre os territórios da Argentina, do Paraguai e do Brasil, no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, é marcado por um obelisco, o qual, o exemplo, é um marco artificial. Aí vocês estão vendo a fotografia. Outro exemplo é a área de divisa entre o território do Brasil e do Uruguai. A delimitação entre esses dois países é definido por uma rua. De um lado fica o município de Rivera, no outro, no Uruguai, e do outro o município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse para vocês, imaginem aqui na saída da escola. Aqui onde é a escola é Rivera, no Uruguai. Você atravessou, está no Brasil, em Santana do Livramento. Já mudou de país, já mudou de... Entenderam? Entenderam o que é a fronteira? Sim ou não? Sim. Quem não entender, pergunta, hein? Página 43. Vamos falar sobre o território brasileiro. Como vimos, o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais, tanto na direção leste-oeste, quanto na direção norte-sul. O território brasileiro é formado pela proporção continental e por ilhas oceânicas, como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas São Pedro e São Paulo. Nosso país é constituído por 26 estados e pelo Distrito Federal. Onde está localizada a capital do Brasil? Brasília. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Quantos estados tem o Brasil? 26. Quantos estados tem o Brasil? 26. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Muito bem, gravem isso aí em casa vocês também, hein? Observe aí o mapa do nosso país. O mapa do nosso país, ele é lindo, né? A formação dele, a forma dele. É muito interessante. Jogo rápido. Em que estado você vive? Rio de Janeiro. Qual estado? Rio de Janeiro. Número 1, Rio de Janeiro. Que estados fazem fronteira com o estado que você mora? São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Algum país faz fronteira com o estado que você vive? Não. Não. Página 44. Cada estado tem uma sigla. Podemos nos referir aos estados brasileiros usando siglas. Essas siglas são duas letras maiúsculas usadas para abreviar o nome dos estados. Por exemplo, RN é qual estado? RN é qual estado? Rio Grande do Norte. Observe as siglas dos estados brasileiros no mapa político a seguir. Então, aqui, no mapa da página 43, nós vemos os estados com os seus nomes. Na página 44, os estados e as suas siglas, tá? Com as siglas. Jogo rápido. Complete os espaços com a sigla de cada estado do estado. Para isso, compare o mapa acima com o mapa da página anterior. Qual é a sigla do Amazonas? AM. AM. Amapá? AD. AP. Minas Gerais? MG. MG. Paraná? PR. PR. Mato Grosso? MT. Ceará? CE. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Norte? RN. Distrito
Distrito Federal? DF. São Paulo? SP. Bahia? BA. Apaguem aí e coloquem BA. Rondônia? Agora, em seu caderno, elabore uma tabela com o nome dos 26 estados brasileiros e suas siglas. O número 2 vai ficar para casa. Como a tia falou, você pode olhar o mapa e fazer lá, né, no seu caderno, colocando o mapa e as siglas, ou você pode também fazer uma pesquisa. Estados brasileiros com siglas. Aí vocês vão ter lá toda a listagem dos 26 estados e as siglas correspondentes a cada um deles, tá bom? É para fazer no caderno. Então vocês aí de casa me enviem as fotos das atividades respondidas e do exercício que ficou para casa, o número 2, assim que vocês concluírem as atividades. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um beijo, até a próxima aula.